Estamos hoje aqui com o Negro, um convidado muito especial, que eu tenho a honra de conhecer já há alguns meses, de acompanhar o trabalho que ele faz. Ele é comunicólogo, ele é poeta e ele é escritor. E hoje vamos conversar sobre inteligência emocional e um pouco da relação que a inteligência emocional tem ou não no trabalho que o Negro faz. Bem-vindo. Obrigado, Sumé Gafur. É interessante estar aqui porque só o fato de estar nesse local já até me dá um certo tipo de receio de pensar o que é que eu vou dizer, ou o que é que eu vou responder, porque a arte é um pouco sem regras, a arte é um pouco muito próxima de nós, é muito nós e não pelos outros. Então, quando as pessoas assistem um programa como este, querem ouvir uma dica ou algo que seja para as outras pessoas. Mas a arte é muito introspectiva, ainda que seja consumida pelos outros, mas é muito sobre nós. Então eu estou um pouco assim apreensivo para o que poderemos conversar nos próximos minutos. Mas pronto, é tudo sobre inteligência emocional, então aí fiquem aí e vamos conversar. Aqui já temos já 2 pontos, né? O primeiro ponto é, será que a arte é muito sobre nós? A arte tem muito sobre nós, mas e quando nós fazemos arte e dividimos com as outras pessoas, será que não queremos também o externo, não queremos a gestão relacional com o outro, não queremos a validação do outro, não queremos perceber como o outro vê a nossa arte? Isto é uma pergunta que eu estou a fazer. Ok, sim, como disse, a arte é para ser consumida, mas ela parte de um sítio, parte de um local, parte de uma inspiração, de uma motivação. E que muitas vezes ela tem bases. As bases podem ser as experiências vividas pelas pessoas que criam. E no meu caso em particular, ela acontece, ou pelo menos nasceu, ou tem nascido, de choques pessoais, choques de momentos. A arte para mim surge num momento de confusão. Costuma-se dizer até que a arte é a manifestação de algum distúrbio que nós temos e que quando nós a desenvolvemos e criamos para o mundo, ela começa a fazer sentido. Então, para mim, sim, eu acho que a arte continua sendo muito nosso, mas obviamente que nós temos que partilhá-la para que as pessoas consumam, né? Obviamente. Então podemos concordar que a arte tem 2 momentos. Tem um momento Sim. em que é teu e tem um momento que é com os outros. Com os outros, pois. Ok, já aí vemos uma relação muito direta com a inteligência emocional. Sem dúvidas. Sim, se formos a partir do princípio que nós, na verdade, aprendemos a ter inteligência emocional, que é para relacionarmos com os outros, né? Então Exatamente. faz sentido. A definição que eu mais me identifico de inteligência emocional é do Daniel Goleman, não é minha, em que ele traz 2 momentos. Traz um momento que é a tua relação contigo. E traz o segundo momento, que é a relação com o externo, com as outras pessoas. Okay. Então, por esta definição e pela definição que tu nos deste sobre arte, podemos concluir que as definições convergem. Sim, porque nós, na verdade, não existimos por si só. Há uma filosofia africana chamada Ubuntu que diz que eu sou porque nós somos. Portanto, o coletivo é um conjunto de várias individualidades. Ou de um indivíduo que se conecta com o outro, fazendo com que ambos sejam um só. Ok. Quando é que tu relacionaste pela primeira vez com este termo de inteligência emocional? Pode ter sido ontem, quando te convidei para o podcast? Interessante. Na verdade, foi até consigo, mas não foi ontem. Foi consigo. Foi consigo porque... assim, eu começo a tentar perceber um pouco mais sobre essa questão de inteligência emocional quando eu acreditei que poderia melhorar muito de mim. Ok. Eu, durante muito tempo,
sofri de depressão, ansiedade e, bem, tive que procurar, portanto, tratamento. Mas para procurar tratamento foi um caso, porque é assim, há um estereótipo ainda criado na nossa sociedade que esse tipo de situações são situações, portanto, ocasionais e que é só por uma situação, isto vai passar. Estamos a ser, como os brasileiros dizem, é muito mimimi e tal. Mas quando nós percebemos que aquilo torna-se constante, nós começamos a ter certeza de que realmente precisamos de ajuda. Infelizmente, nós só notamos isso no extremo. E foi o que aconteceu comigo também. E neste percurso de procurar um tratamento, eu tive uma consulta, por acaso, depois de ter umas 2 crises muito fortes, onde uma delas, infelizmente, é algo que não desejo a ninguém, que é quando nós nos cansamos de nós mesmos. Eu acho que para o bom entendedor já percebe o que eu estou a falar. E eu fui procurar ajuda, tanto na medicina convencional, né? Eu tive ajuda de alguém que, desde já, eu quero mandar um abraço se ela estiver a ver, a doutora Aricel, a psiquiatra. Ela ajudou-me bastante. E ela também deu-me inputs, que era que eu procurasse encontrar-me diante do novo contexto que eu escolhi abraçar. O contexto que eu falo é eu aceitar que eu tenho um problema. Isso não foi fácil. Então eu precisava, diante daquilo que foram as recomendações dela, medicação, etc., eu precisava também de viver. E para viver eu precisava de aceitar-me mais ainda. E aí eu tive que procurar mais ajuda. Foi onde surge uma pessoa que ajudou-me bastante e que falou-me sobre o fato de eu precisar de gerir as minhas emoções. Que foste tu, no caso. A Sumeia Gafur. Portanto, foi interessante ter percebido que eu tornei-me uma pessoa, eu não diria melhor, mas eu acho que tornei-me uma pessoa mais aceitável. Eu aceitei-me mais e aí eu consegui encontrar o meu lugar nesse mundo. Porque o que mais acontece nas pessoas é que elas acham que já não fazem parte deste mundo. Então eu consegui encontrar motivos para continuar e dizer que, olha, dentro do contexto em que eu vivo, eu tenho alguma importância. Mas não é pelos outros como tal, é porque eu aceitei-me. E essa é a maior dificuldade, principalmente no nosso meio, a África, como eu disse antes. As pessoas não gostam de ir para dentro de si, porque dói. Dói e acho que talvez nesse ponto, o pouco que eu vou analisar em África, especificamente em Moçambique, porque eu percebo que a África também é muito diferente, e falar da África sim, falar de muitas coisas. Aí eu fui buscar, se calhar, algumas literaturas. É que há muito poucas literaturas a falarem sobre inteligência emocional em África. Em Moçambique, particularmente, nós também temos muitas crenças de género, de psicologia, a emoção, tu aceitares ou tu falares da emoção, de alguma forma conotamos como um ser fraco, né? Especialmente em termos de género masculino, porque as mulheres é que choram, porque a mulher é que é emotiva, é emocionada, o homem não. O homem é racional, o homem é rígido, o homem é pragmático, o homem é tudo aquilo que nós estamos a pôr uma ausência de emoção, né? Como é que é quando tu conversas com outros homens moçambicanos sobre inteligência emocional, sobre terapia, sobre emoções? Qual é o feedback que tu recebes? Primeiro, deixa-me dizer, ser franco aqui, direto. Os homens mentem muito. As mulheres também. Não, mas os homens mentem mais. Os homens mentem mais exatamente por causa da questão da interpretação de fraqueza. Quando estamos a falar especificamente de emoções. De emoções, okay. Mas isto é uma capa. É uma capa de proteção, inclusive, pelo menos é o pensamento que eu consegui interpretar,
para proteger-se a si e aos seus. Porque na ideia do homem, a ideia, a concepção do homem moçambicano é de que, portanto, ele tem de conseguir prover, não interessa o quê, mas é aquilo que a família necessitar, e que o necessitar é relativo. Aliás, nem o necessitar relativo, é que às vezes tu achas que necessitas de uma coisa, na verdade não precisas daquela coisa. Então tudo isso está no leque de coisas que tu tens que prover como homem, segundo o conceito social que nós temos. E depois tem a questão do ego inflamado do próprio homem, onde não consegue demonstrar limitação. Pior se for para um outro homem. Para a mulher é até mais fácil, porque nós já sempre mentimos, estamos ali numa questão de paquera, etc. O homem sempre aumenta alguma coisita. Mas para o outro homem, ele mente por uma questão de ego e por uma questão de segurança por si mesmo. Dizer que, olha, eu também estou tranquilo, está tudo equilibrado na minha vida, o que não é verdade. E no final do dia, nós encontramos numa situação onde mentimos tanto que quando nós realmente queremos ajuda, fica estranho que as pessoas nos primeiro achem verdade do que nós estamos a dizer. Depois é como é que tu deixaste chegar a esta situação, porque é que não falaste antes? E outra coisa é que por conta de nós não falarmos muito, não aceitarmos-nos muito, nós vamos procurar outras alternativas, ou outros locais, ou outras pessoas que validem a nossa presença neste mundo. Eu aí vou-te fazer uma pergunta que é um dos primeiros passos da inteligência emocional, que é o autoconhecimento. Será que este homem está a mentir ao outro? Está a mentir a si? Ou nem sequer tem noção de quem ele realmente é? Vou começar com a última pergunta. Ele tem noção... sim, ele tem noção de quem realmente é. Será que tem? Eu acho que sim. Agora, o problema começa quando o outro tem que saber. E se calhar aí gosto da segunda pergunta, que tem a ver com acho que tem a ver com ele aceitar-se, né? Desculpa, não. É saber que os outros aceitam a ele como ele é. É que a partir do momento em que eu sei como sou, eu começo a colocar crenças. Mas aí eu vou reforçar. Será que eu sei? Será que eu sei como eu sou? Será que eu sei que... e vou dar um exemplo muito básico. A maior parte das vezes que a gente se apresenta, ou que alguém quer saber, mas quem tu és? A resposta automática é: eu sou mãe, a minha formação é esta, eu sou filha, eu moro aonde. Isto não é quem eu sou, é o que eu faço. Quantas pessoas realmente conseguem, em 30 segundos, em 1 minuto, dizer realmente quem eles são? Quem eu sou? Sumeia. Quem é a Sumeia? É interessante isto. Eu, por acaso, num dos cursos que eu dei, numa formação que eu dei, eu fazia um exercício das pessoas, se um dia estiverem num elevador com o PCA da instituição, e o PCA está no elevador e diz para a pessoa: estou a ver com o currículo, o que é que tu fazes? Ou quem tu és? E eu digo às pessoas que têm de saber dizer quem a pessoa é, o que faz, como é, ou dizer tudo aquilo que ela pode vender em 10 segundos. Que é uma coisa complicada realmente. Mas se nós soubéssemos realmente quem somos, esse é um exercício bom, seria muito fácil, porque até íamos cantarolar toda hora que realmente somos. E isso havia de fazer de nós mais crentes de nós mesmos. Mas realmente não é fácil, porque, como disse, é um exercício doloroso. Mas como comunicólogo, aquilo que tu vês, porque muita gente vem falar contigo, e até como escritor, como artista que tu és convidado para trabalhar com diferentes personalidades, diferentes pessoas. Neste processo, qual é a tua opinião? As pessoas realmente, esta questão básica que eu disse, as pessoas conseguem te dizer quem elas são? Não. Não, então... Não. E depois para piorar, a comunicação está muito ligada, é por isso que em várias instituições elas ligam muito com o marketing. As pessoas idealizam uma pessoa e contratam pessoas para vender a imagem daquela pessoa que ela idealizou. E que não é ela. Então aí o meu trabalho é muito comercial. Ok, então podemos assumir que realmente existe um problema inicial na nossa sociedade
que as pessoas nem sabem quem elas Que elas são. são. É um problema gravíssimo. Então aí a minha pergunta é, como é que tu vais aceitar alguém que tu não sabes? E eu aí vou fazer outra pergunta. Se alguém disser assumir robô, o que é que tu ias dizer? Yeah, logo a primeira eu vou dizer não é possível. Ok. Que é um pouco de acúmulo de contextos que eu vivi consigo. Ok, vais dizer que não é possível vamos puxar para um conceito de pessoa que é a Sumeia. Logo eu não vou acreditar. Porque tu conheces a Sumeia. Yeah. Agora, se eu te disser a Joaquina robô. Ok, supondo que eu conheço Joaquina Não. ou... eu não tenho bases para dizer. Então, tu consegues confiar na Joaquina? Não. Consegues aceitar uma verdade ou uma mentira da Joaquina? Não. Então, realmente, para nós nos aceitarmos, que é um dos pontos que tu disseste que a tua transformação veio disso, né? Sim. E que tu sentes que a inteligência emocional, por muito que tu não soubesses em termos de terminologia, tu já estavas a trabalhar nisto. Exato. A tua aceitação foi muito importante no processo da tua cura. Foi muito importante porque é um exercício que acho que todos nós devíamos fazer. Que a Sumeia deu uma vez. Foi um TPC, na verdade, numa das sessões, que era fazer uma espécie de uma análise SWOT de mim mesmo. Mas aí só era mesmo para enaltecer as fraquezas, aliás, enaltecer as forças e identificar as minhas fraquezas. Esse exercício também é muito complexo, porque o ser humano tem tendência a querer vender a sua imagem. Não interessa para quem seja, mesmo numa sala. Eu acho que até para nós próprios. Exatamente. Começa para nós próprios. Exato. Nós queremos vender a nós. Eu gostei da analogia que tu disseste, que as pessoas têm um ídolo ou têm alguém como uma referência e quando contratam um comunicólogo querem que este comunicólogo transfira esta referência para o mundo, que não sou eu. Exatamente. Então aí já começa porque eu quero vender esta imagem até para mim própria. É basicamente isso. E aí, portanto, quando eu entro em conflito com aquilo que eu coloquei como fraqueza, sendo franco, atenção, porque às vezes é preciso que as pessoas façam isso com acompanhamento. Por quê? Porque depois vem aquelas questões que nós não estamos habituados a receber, que é como é que tu te vês ou como é que tu te sentiste ao fazer isso. Foi uma das perguntas que eu não gostei de ter ouvido de si, porque foi tipo, eu nem queria fazer isso, como é que me perguntas como é que foi? Não foi bom. Não foi bom, mas foi muito necessário. Não é bom tu ires buscar 5 fraquezas. Quer dizer, tu estás a ir buscar uma coisa que tu queres esconder para o mundo e tu estás a trazer. Estás a assumir. Então, não é bom, mas é necessário. Então, nesse momento, a partir do momento que eu faço tipo 10 ou 5 forças, 5 fraquezas, eu já começo a implementar o exercício do autoconhecimento. Este é um exercício, portanto, não é estático primeiro e depois ele tem as suas nuances. Porque tu pensas que já te conheces porque fizeste um exercício de 5 minutos ou de 10 minutos. Não te conheces. Porque as tuas fraquezas, elas podem aumentar, podem reduzir, podem se transformar num só dia. Então quando fazes aquele exercício e quando chegas diante da pessoa que está a orientar-te, tu vais perceber que muitas das coisas que eu culpava as outras pessoas têm muito a ver comigo. Tem a ver com o fato de eu não aceitar que o errado sou eu. Outras é o contrário. É estar sempre a aceitar que o erro é teu. E às vezes não é do outro. E às vezes não é do outro. E aí nós chamamos os limites, né? Exatamente. Conhecer os nossos limites. Exatamente. Pois, esse é um outro grande ponto.
E é aí nessa questão dos limites que nós homens mentimos muito. Eu vou repisar muito nesta parte. Nós mentimos muito porque achamos que não temos limites. Nós sempre poderemos fazer alguma coisa para transformar uma dificuldade em oportunidade para outra pessoa, para que essa pessoa ache que nós somos os maiores, os únicos. Há muitos homens já desistirem de si mesmos. Há muitos homens já acharem-se inúteis e fracos, não conversam com ninguém, nem com o melhor amigo. Porque acham que o mundo não está a aceitar fracos nos últimos tempos. Mas depois a pergunta que nós não nos fazemos é: será que ter limites ou aceitar que há um limite é uma fraqueza? E talvez aqui eu quero aproveitar a deixa que tu estás a falar da fraqueza, que é uma coisa que a gente confunde muito como seres humanos, né? Vulnerabilidade e fraqueza, né? O que é a minha vulnerabilidade, né? Eu estar vulnerável é um sentimento que eu tenho mediante, por exemplo, este exercício que tu fizeste, né? Das fraquezas, identificar as minhas fraquezas. Isto traz uma vulnerabilidade. Sim. Mas o que nós às vezes confundimos é que esta vulnerabilidade não é sinónimo de fraqueza. É exatamente o oposto, é sinónimo de força. Porque imagina que tu identificaste as tuas características menos boas. Qualquer pessoa que quiser vir atingir-te com estas características, né? Vamos dar um exemplo. E eu gosto muito deste exemplo porque acho que é prático e é fácil. Nós mulheres queremos sempre emagrecer. É muito normal. Queremos, sonhamos. Porque... Então, se eu sei se eu estou ou não com excesso do peso, o que eu quero, não é que o outro falou, o que eu quero. Alguém chega, Raimundo passa por mim e diz assim: Sumé, estás gorda. Eu digo: é verdade. E continuo. Ou não. O meu dia vai estar estragado porque eu vou me sentir diminuída, que é um pouco isto que tu estás a dizer. E o que o Raimundo trouxe foi o quê? Um acordar da fraqueza que já está lá, mas que eu não quero assumir que ela é minha. Então, eu assumir as minhas fraquezas, é muito importante as pessoas compreenderem isto. Eu assumir as minhas emoções, é isto que vai dar a tal aceitação, porque eu sei que eu tenho. Eu sei que eu sou uma pessoa que eu vou chorar em certas situações, eu sei que eu sou uma pessoa que eu vou ficar triste, que eu vou ficar zangada, que eu vou ficar com ciúmes, que eu vou ficar frustrada em certas situações. Mas sou eu. Eu aceitei-me. E aí vem a força. Esta questão de aceitar o momento de vulnerabilidade é muito complicado. Vamos dizer que é muito complexo. Muito complexo. É. Eu gosto muito desta capacidade que a Sumé tem de trocar as palavras e colocá-las de um jeito mais esperançoso, mais... Eu ainda hoje eu conversava com o meu colega e dizia que não, isto não vai ser difícil, isto vai ser desafiador. É uma expressão que muito usa. Essa questão da vulnerabilidade, ela é encontrada em vários momentos. Um exemplo muito comum, vou voltar de novo, eu estou a repetir muito isso, que nós homens mentimos bastante. Chega um momento onde a malta toda reunida diz: pessoal, hoje temos que... Este final de semana vem, para o fim de semana longo... que tal, Bilene? Tu sabes quais são as tuas limitações financeiras, mas ainda assim não é sobre limitação financeira, é sobre até que ponto eu ir para lá, ele choca com os planos que eu tenho para a minha vida. É tão necessário, esse exercício todo é muito importante, mas nós não temos tempo para esse exercício, porque naquele período que é curto de chegar o convite e tu dizeres alguma coisa, é do tipo: deixa lá, eu hei de ver uma cena, hei de ver um way, vou ver como faço. E quando dás por ti, tu até já sabes o que vais fazer, que é procurar um dinheiro que não existia
de alguém que te disse que tu tens que devolver até o dia X, que é para tu levares e ir simplesmente curtir. Esse é o exemplo mais básico que eu estou a dar. Mas tudo isso porque tu precisas ser aceito num determinado grupo social. Porque sem o fato de negro estar connosco quando vamos a Belém, você tipo, negro se calhar não devia ser o gajo para estar connosco, porque a malta toda vai a Belém. É que eu não sei como são os outros ou como estão os outros. Eu só sei de mim. E eu tenho que saber muito de mim para saber até que ponto eu vou. Para conhecer os teus limites. Exatamente. As tuas limitações. E os teus limites. Então, e nós achamos que não. Que, eu tenho que fazer parte disso, custe o que custar. Outra coisa é sempre aceitar que o outro tem decisões sobre mim. Que é do tipo, eu acho que tu devias ficar assim, com este corte, ou tu deverias continuar... deverias continuar a fazer mais exercícios, porque realmente, como exemplo que deu, porque realmente estás gorda, etc. E tu dizes, se calhar ele quando está a dizer que tenho que fazer mais exercícios é porque o que eu estou a fazer não é nada. Então eu tenho que me forçar a fazer mais alguma coisa. Às vezes não é sobre isso. É sobre tu sabes muito bem que precisas de fazer exercício. O exemplo que deu. Eu sei que preciso fazer. Primeiro eu sei que estou gordo. E depois eu sei que preciso de fazer exercícios. O que ele está a dizer às vezes nem é por mal. O exemplo que deu. Mas eu levo isso como negativo. E puxo isso para todos os âmbitos da minha vida. Aquilo estragou o meu dia. Tipo, eu não sou uma pessoa atraente, eu não sou uma pessoa que vale a pena ter como parceiro, alguém que não vale a pena ter como amigo. Sei lá, é um conjunto de coisas. Agora vou lhe fazer uma pergunta. Então, como é que eu faço para que isso não afete? Aí entra bem, nós vamos ter... assim, a resposta para essa questão é muito clara, Eu quero chamar a atenção a todos aí em casa. Terapia não é algo que deveria ser momento de luxo. Terapia não deveria ser algo que estivesse fora do alcance ou que esteja fora do alcance das pessoas. Todos nós precisamos de terapia. E terapia, na verdade, é um conjunto de ações que são desenvolvidas em nós mesmos por orientação de alguém. Então, todos os exercícios que eu tive consigo ajudaram-me a saber quem realmente sou. Hoje em dia, eu já sei posicionar-me como indivíduo, porque eu acreditei em mim. Eu pratiquei o autoconhecimento, tenho praticado até hoje, para que eu possa saber me relacionar com os outros. Então, se eu não me conheço, eu não faço exercício constante, eu não vou saber relacionar-me com as outras pessoas. Então, para responder a sua questão, ok, eu não estou a dizer que vocês têm de marcar uma consulta agora, mas vocês têm de fazer esse exercício introspectivo para que possam perceber se realmente estão num estágio que precisam de alguém que vos oriente. E falando nisso, desde já eu aconselho a seguirem a página de Soumeia Gafour para poderem aprender um pouco mais sobre como gerir as suas próprias emoções ou, se calhar, como ultrapassar algumas dificuldades pessoais. E isso é prática, Soumeia. Não é, isso não vai ser de um dia para o outro. Isso é muita prática, mas a primeira das primeiras coisas que tem que ser feita é tu assumires que realmente estás a precisar de te conhecer. Porque nós achamos que nós não precisamos porque achamos que já nos conhecemos. Exatamente. Aí concordamos. E só para deixar claro para as pessoas que estão a ouvir-nos, este autoconhecimento não termina. Ele inicia, mas ele não vai terminar, porque nós nunca acabamos de nos conhecer. Conforme disse o Negro, nós mudamos as nossas fraquezas, as nossas forças, as nossas emoções, a forma como nós processamos o nosso pensamento, o nosso cognitivo, tudo isto vai se transformar, porque nós somos seres vivos e estamos a transformar-nos dia após dia.
respondendo também à pergunta que eu fiz em género de provocação ao negro, até para quem está em casa, é muito bom que as pessoas façam terapia. Eu faço várias terapias, faço sempre, e digo que terapeuta, psicólogo, psiquiatra, esse mais ainda deve fazer terapias. Deve ir buscar alguém que confia, que gosta, da forma que quiser. E explicando um bocadinho o que acontece em termos de género masculino e feminino, as mulheres, porque sempre estiveram mais no ambiente de casa e sempre conversaram e sempre houve esta parte que a vulnerabilidade é feminina, faz parte de ser mulher, as emoções e tudo isto, as mulheres acabam por conversar mais sobre emoções. As mulheres desabafam. Uma amiga liga para outra, hoje não estou bem, hoje o meu dia está a correr mal, hoje aconteceu isto, hoje eu estou frustrada, hoje estou triste. Então, nós, género feminino, acabamos por conversar e trazer o mais comum em termos de emoções. Os homens não. Estamos a generalizar, claramente que vão haver pessoas que são diferentes, Sim. mas os homens, muitas vezes, quando conversam entre amigos, é sobre desporto, é sobre mulheres, é sobre política, é sobre assuntos. Dificilmente o homem conversa sobre ele. Dificilmente um homem olha para o seu amigo e diz: como tu estás hoje? Como tu te sentes? É muito difícil. Eu até vou te fazer essa pergunta. Quando é que foi a última vez que um amigo teu olhou e disse: negro, como é que tu te sentes hoje? Lembras-te? Não, por acaso até lembro-me, mas não foi há pouco tempo. Porque assim, como é que estás? É tranquilo, todos os dias nós fazemos por Formalismo. Por formalismo. Mas aquele de chegar, a malta bater um papo, como é. E depois no meio da conversa, ou no meio de um silêncio, mas diga-me lá, pá, estás bem tu? Esta pergunta parece estar a abrir. A primeira pessoa está a dizer-te que, olha, está aqui um espaço seguro para conversarmos. Mas tu estás bem mesmo? Aí tu há duas reações que podes obter. Uma é... se o gajo está a fazer-me essa pergunta, porquê? O que o gajo ouviu? Ouviu alguma cena? Outra é... ele está realmente preocupado comigo. Então, mas mesmo que seja a primeira, quer dizer que não é uma pergunta normal. Exatamente. Logo, nós temos que começar a fazer um exercício rápido ali mesmo, onde a malta está. Então não estás habituado a receber esta pergunta. E muitos homens não estão habituados a receber essa pergunta desse género. Sim. É cultural. É cultural. E nós vemos isso não só em Moçambique. Isto até é falado muito entre terapeutas, psicólogos. Sim. Isso, na verdade, não é muito... é o género. Não é local, é mesmo género. Sim. E aí já é a diferença que tem com o género feminino, que é do tipo, a primeira discussão, um mal-estar, sabes... o meu vestido, sei lá, não caiu como deve ser, já está a ligar para alguém, o meu vestido, etc. Agora nós... eu posso estar preocupado com uma situação, eu vou ligar para um brada, dizer, sabes, estou com uma situação assim. Mas eu não vou dizer qual é exatamente a situação, muitas das vezes. Para uma situação, eu preciso fechar uma cena, etc. Por medo da vulnerabilidade. Exatamente. Então aqui nós vamos deixar para as pessoas que estão em casa, talvez um conselho para os homens, especificamente, né? Que tal hoje, no dia 2, tu escolheres um amigo teu, qualquer que seja, e perguntares ao teu amigo, a olhar nos olhos dele, perguntares: como tu estás? Como tu te sentes? Estás bem da forma que tu quiseres, mas não no formalismo, mesmo na intenção de criar um espaço seguro para que esta pessoa que tu gostas, para esta pessoa estar à vontade de conversar contigo sobre um problema, sobre uma dificuldade, sobre um desafio, sobre uma alegria que esteja a enfrentar, seja o que for. Então eu espero que tu faças e peço que ponham nos comentários, quem fizer. Gostaria muito de saber qual foi a reação. Quem não estiver confortável em pôr nos comentários, mande-nos uma mensagem privada a explicar, a contar qual foi a reação, se conseguiu fazer, como é que se sentiu e qual foi o feedback que recebeu do seu amigo. Seria muito interessante nós compreendermos este ponto, né? Sem dúvidas. E aí nós estamos um pouco neste autoconhecimento, né? Seria interessante nós falarmos isto, tanto o autoconhecimento como a autogestão,
estão dentro da definição dos primeiros 2 passos da definição de inteligência emocional, né? E é importante nós clarificarmos a pergunta que eu estava a fazer ao negro: o que é que tu fazes quando vem ali emoções que tu não gostas, que tu não queres, que tu não querias sentir, né? Primeiro passo, é importante nós percebermos que nós não controlamos as emoções que vêm. Não está no nosso controle. E nós, muitas vezes, os seres humanos, adoramos controlar. Queremos controlar tudo. Queremos controlar os outros, queremos controlar a nós, queremos controlar as emoções, queremos controlar tudo. E isso é uma das piores coisas que a gente vai fazer. As nossas emoções, elas vêm. E a inteligência emocional não diz que tu vais controlar as tuas emoções, diz que tu vais gerir as emoções que tu recebes, que são coisas diferentes. Pois. Se nós formos a ver, e estamos com um comunicólogo, né? Controlar significa o quê? A palavra controlar. Controlar primeiro é observar ou ter noção de como esta situação está, portanto, qual é o rumo da situação, qual é o rumo daquela ação, porque tu não vais pegar aquela ação e colocar num sítio, não vais. Tu estás a controlar a ação por si só. Mas a palavra controlar, se eu for usar isoladamente esta palavra, qual é o significado? Controlar é ter noção, tomar rumo, ter noção da ação, ter noção do que a coisa do que está a acontecer. Mas significa que eu faço o quê quando eu tenho esta noção? Tenho algum poder? Tenho algum não? poder. Tenho um Sim, poder. exatamente. Tenho um poder de conter, tenho Exato. um poder de... Certo? Sim. Então, é este poder que nós temos que perceber que nós não temos com a emoção que vem. Se nós estivermos diante de alguém que começa a falar mal connosco, começa a gritar, se aparecer um leão aqui, uma cobra... Aí tu não controlas porque... Nós não controlamos a emoção que vem. Exato. Então, é isto que é importante, especialmente para as pessoas que estão a nos ouvir, compreenderem. Que nós temos o nosso consciente e o nosso subconsciente, né? Existem várias teorias em termos de interpretação do cérebro e como é que ele funciona. A que eu mais me identifico é esta: temos o nosso consciente que está aqui conosco e temos o subconsciente. O subconsciente é o programador. É o que está a controlar como é que a mão mexe-se, como é que eu ando, coisas que a gente não pensa. Exato. Só acontecem. E é o que acontece com a nossa emoção. O nosso subconsciente já está programado mediante esta situação, uma situação semelhante, porque ele gravou, eu devo sentir isto. E há estudos, por exemplo, dei aqui o exemplo da cobra. É interessante que há estudos que fizeram, puseram cobras em bebés. Os bebés não reagiram negativamente, não tiveram medo. Os bebés brincaram com as cobras, né? Claro que eram cobras não venenosas, foi tudo controlado e tudo isto. Mas para provar que o medo, se não estiver associado ao objeto, ao animal, à situação, eu não vou sentir este medo. Então, esta emoção que nós vamos sentir, ela foi programada no nosso subconsciente. Sem nós termos consciência desta programação, na maior parte dos casos, né? Então, a inteligência emocional diz que tu já tens a emoção veio, não controla, assume que ela está lá. Percebe, identifica, conhece-te, porque tu vais saber quando é que tu vais ter esta emoção, como é que o teu corpo se comporta mediante diferentes emoções, e tu aí consegues fazer a gestão. Gestão já é um pouco mais a transformação da minha emoção. Eu já consigo perceber que, ok, alguém chegou, começou a gritar comigo, a falar mal comigo, e eu posso responder da forma que eu quero responder. Ou seja, eu não vou deixar que a minha emoção controle o meu corpo, o meu pensamento, as minhas ações e palavras, mas eu vou, de alguma forma, compreender a emoção que eu tenho. Sendo assim, negro, lembras-te de algum momento em que tu tiveste uma emoção, e vamos usar as negativas até para as pessoas que estão a nos acompanhar poderem utilizar este conhecimento e implementar hoje mesmo? Um exemplo de uma emoção negativa que tu não gostaste e que veio, e que tu sentiste, e que tu não tiveste controle de novo. Ela só veio no momento que tu não estavas à espera que ela viesse. Para nós ensinarmos a quem está em casa como gerir melhor as suas emoções. O momento mais recente, bem, recente relativo, né? Porque em termos de periodicidade,
datas, calendário gregoriano foi já há algum tempo, mas para mim sempre será ontem. Quando o meu pai faleceu, foi numa altura em que foi próximo do lançamento do meu livro e eu queria muito que ele pudesse ver o meu livro, porque durante muito tempo eu acho que tudo o que ele sonhou para mim, e que atenção, com a minha anuência, porque uma coisa é as pessoas sonharem, os pais têm muito disso, sonham pelos filhos, mas era com a minha anuência, era que eu fizesse algo que eu gostasse e que fosse orgulhar a mim e por consequência a ele também. E eu não pude fazer isso. E nesse momento eu tinha algumas reações, tanto que eu conversei com um amigo depois do que aconteceu, com o Danilo, a quem eu mando um forte abraço. E a ideia era, vamos cancelar isso. Qual é a ideia? Como é que... E ele, de novo, é uma das pessoas também que dá umas respostas um pouco estranhas. E diz, falou muita coisa nice, mas não era para dizer, brada, quem vai decidir isso no fim do dia és tu. E a emoção que eu tinha naquela altura era única. Para mim já não me importa fazer isso. E era uma emoção muito negativa, porque para mim era, não vale a pena nenhum esforço que eu tenha feito, porque já não vai valer a pena. Mas aí está. Eu não controlo as outras ações, eu só controlo o que está a acontecer comigo. Aliás, eu pensava que controlava o que estava a acontecer comigo, mas não era verdade. É que o que estava a acontecer comigo era uma reação normal. Porque toda pessoa fica triste quando perde alguém. Toda pessoa fica magoada quando perde alguém. Agora, o que é que eu vou fazer com isto que eu estou a sentir agora? Eu tive que encontrar em mim uma resposta à seguinte pergunta. E agora? Tu vais deixar que te tornes um nada quando estás próximo de ser tudo que o teu pai sempre quis que tu fosses? Então a tua motivação foi o que é que o teu pai gostaria que tu fizesses? Exatamente. E depois a resposta foi, é que eu ainda posso fazer isso. Eu já não posso ter, mas eu ainda posso fazer o que sempre ambos quisemos. Então foste buscar uma motivação interna para tu continuares a seguir. Exatamente. Ok. Porque o medo, a dor, a desolação, tudo eu estava a sentir, porque é normal. Eu sou ser humano e sentia a dor da perda de alguém. Mas a questão é aí agora, daqui para frente. Ok. Então, aí, voltando para a inteligência emocional, a emoção que tu sentias era tristeza, era medo, certo? Frustração. Sim, exatamente. Ok. E quando nós sentimos uma emoção, é importante a gente perceber que o nosso corpo reage. Exato. E nós podemos reagir. Lembras de algum sintoma do teu corpo, especificamente? Eu acho que até foi um dos momentos em que despolatou mais a questão da depressão, que era... e depois, por causa da decisão que eu tinha de tomar, parece que a depressão entrou, abraçou a ansiedade também. Okay. Um dos principais sintomas era bloqueio de pensamento. Ok, tu paravas de pensar. Ok, isto é muito normal o cérebro fazer isso. O cérebro, o nosso cérebro, eu digo que o nosso cérebro é muito inteligente. Eu acredito em Deus e não vou reforçar, não vou parar de dizer isso. Quem diz que ao acaso o nosso cérebro foi formado é porque ainda não investigou o cérebro. O cérebro é uma máquina excelente, muito bem desenhada e feita. O teu cérebro protege-te. Então, quando tu tens níveis muito grandes de emoções, muito fortes de emoções, o teu cérebro compreende que ele precisa de paralisar e de pôr outros mecanismos a funcionar no automático. Então, muitas vezes, não sei se vais te relacionar com isso, muitas vezes nesses momentos o que é que acontece? Tu continuas a agir, sim, mas tu não estás consciente. Então, o que é que acontece? Só para ser fácil as pessoas que estão a acompanhar-nos terem esta percepção, é como se o motor desligasse e acionasse o automático. Nós entramos no automático. E este automático varia de pessoa para pessoa, né? Em termos de literatura, a mais popular diz que nós podemos ir para 3 estágios. Um é fugir, um é lutar e um é ficar congelados. Ok.
e que normalmente nós vamos para um desses. E isso tem reações físicas também, né? Então, quer dizer que veio uma emoção, ponto 1. Segundo, esta emoção tem reações físicas para o meu corpo. Se a emoção for muito forte, o meu cérebro há de ir para um automático, né? Não. Depois tem um outro também, se me permite dizer, uma outra reação física que acontece, que é... portanto, eu não sei se... O corpo tem... há estímulos físicos de resposta rápida. Portanto, o arco reflexo, ele faz-nos... Eu tenho esta pálpebra esquerda, ela começa a abanar bastante, as mãos tendem a ficar irritantes e depois a pressão desce. Sim, porque provavelmente o teu refúgio vai ser o de congelar. Mais de inércia, de parar, de não saber o que fazer, de não pensar. Não saber o que fazer. Exatamente. Então, os sintomas que o corpo tem, de novo, o corpo é tão inteligente, é para... Se tu não sabes o que fazer, tu não podes andar. Tu não queres andar, tu queres ficar parado. Então, o teu corpo está a trabalhar para te dar o que tu precisas, que é não fazer nada. Quem quer fugir, por exemplo, quem tem esse instinto de fugir, as pernas, tu ficas irrequieto. Tu tens sintomas diferentes. Eu fico irrequieto, eu quero andar, eu começo a querer mexer coisas, porque eu não quero ficar naquele espaço. Eu posso, por exemplo, ter vontade de ir à casa de banho, a minha bexiga enche. Por quê? Porque eu preciso de sair de onde eu estou. E quem quer lutar tem outros sintomas. Pode cerrar os punhos, os olhos também mostram, aumentam um pouco a pupila, batimentos cardíacos aceleram em vez de diminuir, porque eu tenho que estar pronto para lutar. Então, lá está o autoconhecimento. Eu saber como eu reajo, qual é o meu padrão, é muito mais fácil eu reconhecer esses sintomas no meu corpo. Sim. Para eu dizer, ok, eu estou quase a entrar em piloto automático porque eu estou a reconhecer os sintomas que eu estou a sentir. Ok. E o exercício mais fácil, mais barato, que eu recomendo a todos é respiração. A respiração profunda tem o poder de nos reorganizar as emoções. Façam a respiração como vocês quiserem. O mais importante é inspirar pelo nariz, prender, tirar o ar pela boca. Tão simples quanto isso. E depois, o terceiro passo é escolher para onde eu quero ir. Que emoção eu quero sentir. Se eu quero sentir paz, se eu quero sentir amor, se eu quero sentir calma. O que é que eu preciso neste momento? Por exemplo, indo para o teu caso, se eu quero me sentir motivado, lembrar-me do meu pai, lembrar-me do que ele queria, do que isto significa para ele. Mas não adianta eu lembrar-me dele quando eu ainda estou com todas as emoções gritantes. Não é possível. Eu não vou ter esta capacidade porque eu não estou, conforme tu disseste, eu não estou a conseguir pensar. Recapitulando, passo 1, nós vamos identificar que emoções é que eu estou a sentir. Ok. Eu vou identificar como é que o meu corpo está. Passo 2, eu vou fazer respirações profundas, porque eu já sei que o meu corpo está a ir para um caminho que eu não quero que ele vá. Okay. E se eu deixar ele ir, ele vai controlar as minhas palavras, ações e pensamentos. E eu quero estar em controle. Então eu vou fazer respirações profundas. 2, 3, 4, 5, escolham, façam e vocês vão sentir fisicamente o vosso corpo a transformar-se. Passo 3, canalizem as emoções. O que vocês querem. Com uma lembrança de alguém, com o sol, com um momento, com aquilo que vocês querem, com uma reza, com aquilo que vocês se identificarem. Desta forma, vocês estão a ter uma gestão emocional. Respirar. Há muitas técnicas de força física, antes até fazem força mental. E a técnica de respirar, o exercício também usa muito. Para tu teres mais força, lutadores de boxe, artes marciais, a respiração é extremamente importante, né? Então, nós temos que usar a respiração a nosso favor. E, conforme eu disse, é disponível, é de borla, está conosco e nós não usamos. A maior parte de nós esquece de respirar corretamente, né? Então, desta forma, a gente consegue ter um autoconhecimento e uma autogestão. Negro, estamos na nossa reta final do nosso podcast. Gostarias de deixar alguma mensagem? Algum comentário final? Sim, eu quero apelar a todas as pessoas que tentem fazer esse esforço. Tirem pelo menos uma parte do dia para exercitarem o autoconhecimento
Eu acho que vai valer a pena. Se não puderem fazer com um terapeuta, podem inclusive seguir a página da Sumia Gafur e vão lá encontrar algumas dicas de como fazer esse exercício. E gostaria muito de dizer a todos os homens, particularmente a todos os homens, que assumam os seus limites e saibam que todos nós temos uma oportunidade para nos tornarmos melhores, e o que somos é parte daquilo que o universo quis que nós fôssemos, e onde estamos temos o nosso valor. Portanto, não deixemos que as outras pessoas nos retirem esta paz do espírito. Obrigado. Muito obrigada por ter estado connosco, muito obrigada por esta conversa, por estes ensinamentos, por esta partilha, que tenho a certeza que não foi fácil de fazer, mas que foi de extrema importância, especialmente para os nossos ouvintes, especialmente para os homens que estão a ouvir-lhe. E eu gostaria mesmo, do fundo do coração, de agradecer, porque eu sei o quanto é difícil, desafiador e complexo falar de emoções e falar da nossa vulnerabilidade. Muito. Mas também sei o quanto isso nos torna cada dia mais fortes. Pois. Por isso tenho a certeza que o negro vai sair desta sessão ainda mais forte do que entrou. Confia. Muito obrigada. Nada por isso. E para vocês que estão em casa, não se esqueçam de fazer o exercício. Vão perguntar a um vosso amigo como se sente e nós vamos ficar à espera dos comentários privados embaixo deste vídeo, conforme vocês se sintam confortáveis. Obrigada.